Vai começar aqui essa apresentação sobre a obra e vida de Jorge Amado, com alguns personagens da obra literária dele e eu representando o próprio escritor. Então, Jorge Amado foi... não se sabe ao certo onde Jorge Amado nasceu, tem uma dúvida no exato local do nascimento de Jorge Amado. Alguns biógrafos indicam que seu nascimento se deu na fazenda de Auricídia, porém ele foi registrado no povoado de Ferrares. É filho do coronel João Amado e de Eulália e de Eulália. No ano seguinte do seu nascimento, teve uma praga de varíola que obrigou a família a deixar a fazenda e se estabelecer em Ilhéus, onde Jorge Amado viveu a maior parte do tempo e onde se passa o cenário de vários romances de Jorge Amado. Jorge Amado é bacharel em Direito, quando ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, e estudou a faculdade de Direito na Universidade do Rio de Janeiro, que hoje em dia é a Faculdade Nacional de Direito da Universidade. Foi como ele fez essa faculdade, foi bacharel de Direito, e foi nessa faculdade onde ele começou a participar de debates políticos e sociais e começou a se aproximar da esquerda do comunismo, onde um pouco tempo depois ele se tornou jornalista e nessa parte de política ele se tornou um deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, que era o PCB. Como deputado, ele foi o autor da emenda que garantiu a liberdade religiosa devido a ter visto o sofrimento dos que seguiam os cultos africanos. Então ele criou essa emenda que se tornou lei, e dá para ver isso até nos próprios romances dele, onde ele exaltava as pessoas que tinha essa fé religiosa de religiões como matrizes africanas. Ele também não ficou só do lado do pessoal do candomblé, como ele também defendeu até os próprios protestantes, que no Ceará mesmo não tinha uma liberdade. Quando os protestantes manifestavam sua crença, pessoas com cruzes vinham até para saquear, para bater. Não tinha também uma liberdade religiosa dos próprios protestantes. Então ele foi imparcial quanto à sua defesa da liberdade religiosa. Não foi só do lado africano, não foi de uma grande afinidade. Por outro, temas constantes nas obras de Jorge Amado são os problemas, as exigências sociais, o folclore, a política, as crenças, as tradições e as sensibilidades do povo brasileiro, contribuindo assim para a divulgação deste aspecto do mesmo. Também foi casado com uma escritora, Zélia Gattai, que depois ficou com sua cadeira, depois da morte de Jorge Amado, ficou com sua cadeira na Academia de Letras do Brasil. Ele viveu quase que exclusivamente dos direitos autorais dos seus livros. Então, foi um dos únicos autores que conseguiu se manter apenas com a literatura. Em 1959, ele publicou Gabriela, Cravo e Canela, que representou uma mudança no seu aspecto de escrever. Antes ele abordava muitos temas sociais e depois veio para uma segunda fase, onde ele começou a escrever sobre as crônicas de costumes, que era marcada por tipos populares, poderosos, coronéis e mulheres. Como em Gabriela a gente vê a parte dos coronéis e o modo das pessoas agirem, o próprio modo das mulheres e a independência na pessoa de Gabriela. E também faz parte dessa segunda fase Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista, Cansada de Guerra, que são representativos desta fase. Regida sob a inspiração do realismo fantástico, a história mostra Dona Flor com uma mulher que consegue realizar a fantasia de levar para a cama um marido falecido e atual ao mesmo tempo. Então, ele também fez parte desse realismo fantástico, onde uma grande obra que representa o realismo fantástico é Até 100 Anos de Solidão, que é desse ano. Então, em Dona Flor e seus dois maridos, que representa esse realismo fantástico é a história de uma mulher que tem um segundo marido, mas só que ao mesmo tempo ela vive uma fantasia com um marido que já morreu. Então, ela une o primeiro marido, que era um cafajeste, e o segundo marido, que era todo certinho. E é algo que começa a nortear até as obras de Jorge Amado, o prazer e a dor, o religioso,
profano que começa a rodear essa segunda fase de Jorge Amado. Porém, com a saúde debilitada, há alguns anos, Jorge Amado veio a falecer em 6 de agosto de 2001 devido a uma parada cardiorrespiratória. Jorge Amado teve como crentes, mesmo ele se dizia materialista, mas só que ele tinha uma grande influência do candomblé, era praticante da Umbanda do candomblé, e do candomblé ele exercia um posto de grande honra, que era o Bai Xangô no Ilê Ocó Afujá, do qual ele muito se orgulhava em grandes entrevistas. Ele mesmo se declarava com que exercia esse posto nessa região. Ele tem as obras de Jorge Amado é traduzida para 49 idiomas e dialetos e já foi editada em 55 países. Em 1951 recebeu o Prêmio Stalin da Paz, depois foi renomeado para Prêmio Lenin da Paz, porque até do clima de guerra que aconteceu na União Soviética, mas recebeu que era um prêmio muito cobiçado. Também recebeu títulos como comendador e grande oficial nas ordens da Argentina, Chile, Espanha, França, Portugal e Venezuela, além de ter sido feito doutor honoris causa por 10 universidades no Brasil, Itália, Israel, França e Portugal. O título de doutor pela francesa Sorbonne foi o último que recebeu em pessoa durante sua derradeira viagem a Paris em 1998, quando já estava doente, e recebeu alguns prêmios da Em todos os meus romances, as mulheres são personagens centrais, decisivas, analisadas, com um interesse e uma penetração que nem sempre o escritor dedica às suas personagens masculinas. Os homens dos meus livros são muito mais previsíveis do que as mulheres. E quem são essas mulheres? Lívia perde seu grande amor e vai reencontrá-lo no mar. A história se passa no cais da Bahia, onde viviam os marinheiros, e um dos mais antigos era São Francisco, que criava o sobrinho Guma, ensinando-lhes as leis do mar. Guma, com o tempo, tornou conta do saveiro chamado Valente. A fama de Guma no cais ocorreu em uma noite de tempestade, onde Guma, com seu Valente, salvou um navio, Canavieiras, que iria naufragar. Depois disso, Guma se envolveu me conheceu, Lívia, uma das moças mais bonitas do cais. Casou-se comigo e fomos morar no São Francisco. E conosco foi Rufinho e Esmeralda. Rufinho era um grande amigo de Guma e Esmeralda era sua mulher. Vivíamos muito bem, até que Guma envolveu-se com Esmeralda, que o perseguia. Rufinho descobriu, matou Esmeralda e depois matou-se de desgosto. Logo depois eu descobri que estava grávida. Guma, com remorso de ter traído Rufinho e me traído, pegou o Valente e foi para o mar e bateu nas pedras. Não morreu, mas o Valente ficou totalmente destruído. Eu tive o meu filho, que se chamava Frederico, e Guma estava feliz com o filho, mas ao mesmo tempo arruinado por ter perdido seu saveiro. Sem escolha, começou a contrabandear seda, já tinha comprado outro saveiro, para os árabes. Numa dessas viagens, o filho de um dos árabes tinha ido junto para o porto de Santo Antônio, mas caiu no mar. Guma pulou no mar e conseguiu salvá-lo, mas morreu por seu ato de coragem. Eu fiquei com Frederico e o São Francisco, e tomamos conta do saveiro, de nome Paquete Voador, apenas com a lembrança de Guma, que ficará na memória do caso, principalmente porque após sua morte, as águas do mar se tornaram calmas e mortas, mas também por ele ter sido um homem de coragem e bom coração. Rosa Palmeirão bate nos homens e faz correr a polícia. Nesse capítulo, Jorge Amado conta a minha história. Eu tenho um ABC com minhas aventuras, contadas por todos, principalmente pelo velho Francisco. Minha fama corria ao mundo e todo marinheiro me conhecia. Saia de navalha, punhal no peito, dei em 6 saudades, comi 20 prisões e bati muito homem. Ando pelo recôncavo do sul do estado e Rio de Janeiro. Trago sempre nos meus vestidos uma flor, uma rosa palmeirão, daí que ganhei meu nome. Uma vez, eu estava na 3ª classe de um navio, que chegou no Rio de Janeiro e eu fui ao centro das atenções. Revi todos, encontrei o Guma, que tinha visto pequeno. Contei a ele que fui casada com Juca, um cabra frouxo que apanhava de mim. Invadi a casa uma casa com mais de 6 homens, querendo bater no Juca. Todos apanharam. Na delegacia, o delegado já me conhecia, ele era baiano. E Juca foi embora de medo. O
comentário de Maria de Andrade, depois que leu Mar Morto, Mar Morto, as duas são da obra Mar Morto. Então, Maria de Andrade, logo após ler Mar Morto, em 1936, elogia o que chama de realidade honesta e a linda tradição de meter lirismo de poesia na prosa. Acaba de se doutorar em um romance O Jovem Jorge Amado, grande promessa do mundo intelectual. Monteiro Lobato também, sobre forte impressão após ler Mar Morto em 1936. Li-o com a mesma emoção trágica que seus livros sempre me despertam. E conta que, ao visitar os cais do Porto de Salvador, havia previsto que a obra seria escrita. Qualquer dia, Jorge Amado presta atenção e pinta os dramas que devem existir aqui. Adivinha? Dona Flor tem amor suficiente para os dois maridos. Meu nome é Dona Flor e eu me casei com o Vadinho, um boêmio, jogador e alcoólatra. E eu era completamente apaixonada por ele. Mas subitamente, em pleno carnaval de rua, Vadinho morreu. A minha vida não tinha muito prazer depois da morte do meu marido. A viuvez deixou apacada. Eu ganho a vida dando aula de culinária na minha própria escola, Sabor e Arte. Mas não nego, não consigo parar de se inspirar pelo meu marido morto. Não consigo esquecer os momentos de luxo e a qualidade de amante de Vadinho. Nem Teodoro, que tanto me cortejava, me fazia esquecer. Teodoro, um farmacêutico, pacato e religioso. Se encaixava bem com o momento que eu estava vivendo. Então, nos casamos. Mas como eu havia dito, só ele não era capaz de me satisfazer. Foi daí que comecei a ver o espírito do meu marido Vadinho. Só eu conseguia ver. E quando ele está comigo, é capaz de fazer as mesmas coisas de quando estava vivo. E agora, o que eu devo fazer? Continuar fiel ao meu marido Teodoro ou ficar com os dois? Ficar com os dois. Teresa Batista passa de cabaré a prostíbulas, enfrentando todos os poderes do mundo. Teresa Batista, Cansada de Guerra, é um romance escrito por Jorge Amado e publicado em 1972. O livro conta a história de uma jovem obrigada a se prostituir. Já foi traduzida para alemão, árabe, coreano, eslovaco, esloveno, espanhol, francês, grego, hebraico, holandês, inglês, italiano, norueguês, holandês, turco e vietnamita. A novela mostrou as religiões afro-brasileiras, mais precisamente a Umbanda e os terreiros de Teresa frequentava. Teresa é filha de Ansan com Omolu, sendo uma moça alegre, extrovertida, brigona e namoradeira como a filha de Ansan, e séria, calada, responsável e misteriosa como filha de Omolu. Órfã de pai e mãe, fui criada por minha tia Felipa, que me vendeu para o capitão Justiniano Duarte da Rosa, dito como capitão justo, que tinha predileção por adolescentes meninos. O capitão me estuprou e me tratou com crueldade, me fazendo de escravo sexual. Me apaixonei por Daniel e para ficar com ele matei o capitão, mas Daniel me abandonou. Na prisão fui atendida pelo advogado Lulu dos Santos, por ordem do doutor Emiliano, que gostou de mim, uma visita ao capitão. Após ser resgatada por ele, passei por um breve período de paz, até que o doutor morreu e me deixou sem guarda. A partir daí, passei a me prostituir e conheci um pescador, com quem vivi um lindo romance, mas ele sumiu da minha vida. Fui para Salvador e comecei a cantar no cabaré, mas conheci outro homem e decidi me casar com ele. Mas meu grande amor, o pescador, voltou e fiquei dividida entre os dois. Folgosa pastora de cabras e namoradora de homens é a adolescente Tieta. Tieta do Agreste é um romance do escritor brasileiro e baiano Jorge Amado, publicado em 17 de agosto de 1977. O livro apresenta uma situação dramática e clássica. Eu, adolescente que é denunciada por minha irmã Perpétua e meu pai Zé Esteves de minhas aventuras e liberdade, recebi uma surra de cajado e fui escorraçada de casa pelo meu pai. Depois de 25 anos, voltei rica e poderosa para a cidade de Santiana do Agreste. À minha volta estão típicos representantes do interior baiano, lutando pela sobrevivência, defendendo e resistindo a preconceitos,
almejando pequenas ambições e que compõem o painel vivo dos conflitos e consequências provincianos que antecedem a chegada de sinais do projeto. Gabriela mostra sua ânsia de dependência e domínio sobre seu corpo e seu amor. Sou um dos mais célebres romances do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1951. Representa um momento de mudança na produção literária do autor, que até então abordava temas sociais. Nesta segunda fase, faz uma crônica de costumes marcada por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. Além de mitos, romances de Ana Flor, seus maridos, e Teresa Batista, Cansada de Guerra, são representativos nessa fase. Na década de 20, na então rica e pacata Ilhéus, ansiando progressos, com intensa vida noturna litorânea, entre bares e bordéis, desenrola-se meu drama, que acaba por tornar-se uma explosão de fogo, cor, som, sexo e riso. A obra narra meu caso de amor com o árabe nascente, com pano de fundo o período áureo do cacau na região de Ilhéus, descrevendo as alterações profundas da vida social da Bahia da década de 1920, que inclui a abertura do porto aos grandes navios, levando à ascensão do exportador carioca Mundio Falcão e ao declínio dos coronéis, como Ramiro Bastos. Minha obra personifica as transformações de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária, afetada pelos sopros de renovação cultural, política e economia. Logo após a morte de Jorge Amado, Caetano Veloso estava gravando seu show Noites do Norte. E após acabar o show, ele descobriu que Jorge Amado morreu e ele retomou o palco para fazer uma rápida homenagem. E fez uma homenagem com uma música que Jorge Amado compôs para Caetano compôs para Jorge Amado, chamada Milagres do Fogo. Quem é ateu viveu milagres como eu, sabem que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração, que é soberano e que é Senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não cabe em si de tanto si. Que é pura dança, sexo e glória, que paira para além da história. Hoje o Bahia lá e via, hoje o Bahia. Jango manda chamar, vou batalha, mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétalas de manjar, Yansan olha guia. Hoje o Bahia lá e via, hoje o Bahia. O bar é no xarel que brilha a prata no céu. E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. O do Chibu, sobrevivente no navio que descobriu o Brasil. Foi o negro que viu a crueldade bem de perto e ainda produziu milagres de fé. No extremo ocidente, hoje o Bahia lá que via, hoje o Bahia. Jango manda chamar, o batalaguia, mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétalas de manjar. Hoje o Bahia lá e via, hoje o Bahia.